Então, hoje aqui nós temos uma live que a gente já estava programada para fazer semana passada, semana atrasada, só que eu passei mal, não consegui fazer essa live e resolvemos fazer essa live de hoje para falar um pouquinho, para a gente discutir sobre o tema. Então, qual que é o tema que nós vamos estar falando hoje? Sobre perda óssea. Você sabe se você está tendo perda óssea? Você sabe se você está tendo perda óssea nesse tempo agora? O que está acontecendo com o osso em volta do seu dente? Você sabe da importância desse osso ser saudável em volta do dente? Isso aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, então, para vocês. Quero que eu me apresente, gente. Eu sou o Dr. Sidré, sou responsável aqui do Sidré Odontologia. Eu sou cirurgião dentista, implantodontista, mestre e doutor em implantodontia e sou protético e protesista também. Então, devido a fazer prótese e implante, lógico, a gente tem que trabalhar um pouco na parte periodontal, um pouco não, muito na parte periodontal. E para nós implantodontistas principalmente, nós precisamos muitas vezes de preservar osso. Isso é fundamental para nós, a preservação óssea. Muitas das vezes o paciente não pensa muito que tem que preservar osso ou chega para a gente com a situação que muitas vezes tem que extrair todos os dentes para colocar uma prótese fixa e essa prótese fixa muitas vezes não tem osso nem mais para colocar essa prótese fixa. Então a gente hoje, com as técnicas que a gente utiliza aqui, a gente consegue, na maioria das vezes, fazer ainda esse tipo de cirurgia. Mas principalmente, para nós, implantodontistas, o osso é fundamental para nós trabalharmos, né? Se apresentar? Essa é a Dani. Pessoal, eu estou aqui acompanhando o Dr. Sidré. Estou presente aqui para ver se ele consegue falar numa língua mais comum, assim, para que vocês consigam entender melhor. Ele leva tudo para o lado dentístico. É complicado. Muitos anos dando aula para dentistas e então acaba falando sempre linguagem muito técnica. Então eu estou reaprendendo a falar para conseguir fazer as lives ultimamente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à perda óssea, já deixa ali hoje que a Dani vai estar fazendo aqui. Se eu não conseguir visualizar hoje, eu tentei conectar minha conta nesse celular aqui, mas eu mudei minha conta, acabei não conseguindo conectar para ver as dúvidas. Qualquer dúvida que tiver, me passa aí que a gente vai responder para você. Deixe suas dúvidas aqui, suas perguntas, que a gente vai estar respondendo ainda hoje na live. Tá bom? E já curta também, chama os amigos aí para assistir. Tá bom? Então, algumas das dúvidas que são muito pertinentes, que muitos pacientes perguntam para a gente ali. Por que o paciente tem perda óssea? Então, tem vários motivos para se ter perda óssea periodontal. Periodontal, quando a gente fala periodontal, é em volta do dente. O osso que segura o dente a gente chama de osso periodontal. Então, essa perda óssea periodontal pode acontecer por fatores genéticos, por exemplo, por fatores de falta de proteção gengival, ou seja, a gengiva muito fina não tem uma proteção adequada para o osso. O terceiro fator que é o mais comum e que pode ser evitado com muita facilidade, que é higiene. Muitas das vezes os pacientes acham que estão higienizando corretamente. E a higiene, você vê que eu não falei em falta de higiene, eu falei a higiene. Por quê? Muitas vezes o paciente tem perda óssea por excesso de higiene e outros têm perda óssea por falta de higiene. Como funciona isso? Se você não higienizar seu dente ali, vai ter bactérias. Essas bactérias vão penetrar na região. Então, vocês conseguem visualizar ali, olha, então, a primeira ali está uma gengiva saudável, uma gengiva sadia. A gengiva sadia, o osso fica escondido lá de baixo e tem um pouquinho de gengiva em volta dela. Quando o paciente não higieniza bacana, não faz a higienização correta, não passa o fio dental corretamente, ali ele vai começar a juntar bactérias ali de baixo. E essas bactérias e fungos vão começar a ficar em volta dessa gengiva. Essa bactéria que vai estar ali em volta, ela libera alguns produtos que são tóxicos para a gengiva ali. Aí começa a inflamar a gengiva, que já é nesse segundo processo aqui, que a gente chama de gengivite. Ite significa inflamação, então gengivite. Ela está inflamada a gengiva por quê? Por uma causa externa. Qual é a causa externa? Principalmente a bactéria ali. Depois que começar essa gengiva a inflamar, essa gengiva começa a se afastar um pouquinho.
ela se afastar do dente, a bactéria vai penetrando cada vez mais profundo e vai perdendo o osso. Olha o primeiro lá quando tinha o osso grandão, o segundo já foi começando a perder o osso. À medida que essa gengiva vai inflamando, o osso vai se perdendo. Muitas das vezes o paciente não percebe isso. Um pequeno sangramentozinho, é só um sangramento, é porque eu mastiguei uma carne hoje, sempre tem uma desculpa para pensar no sangramento. Então, o sangramento normalmente é o primeiro alerta que dá para o paciente em relação a bactérias ou perda óssea. Então, o paciente pensa, um sangramentozinho é porque eu comi uma carne e ontem entrou aqui. Não é normal entrar carne entre os dentes. Está entrando, é um fator que a gente vai falar lá na frente. E à medida que isso vai avançando, olha, o dente vai se perdendo, perdendo, até perder totalmente o dente. A gente vê muitos casos aí de pacientes que chegam para a gente para fazer próteses, muitas vezes, ou às vezes chegam aqui e falam, Sudré, meus dentes estão um pouquinho bambos, na hora que eu olho, cara, não tem jeito de fazer mais nada. Por quê? Já perdeu todo o osso, que estava em volta. E mesmo se raspar e tudo mais, já está só o ápice do dente, ou a base do dente aqui, com o osso, o resto já sumiu todo. Então, nesses casos, a extração, e muitas vezes os dentes estão íntegros, sem uma cárie. Então, a doença periodontal tem a ver com a falta de higiene e também com excesso de higiene. Muitas vezes o paciente esfrega tanto o dente com escova dura que vai destruindo a gengiva. A gengiva serve para quê? Proteger o osso ali embaixo. Se não está protegendo o osso, o osso vai embora, o osso vai se perder. Então, doutor, a perda óssea é sempre causada por uma bactéria? Ou bactéria ou trauma. Bactéria ou trauma. Esse trauma pode ser diretamente na gengiva, por exemplo, escovação, excesso de escovação, também escova dura e tudo mais. E pode ser um trauma na oclusal, ou seja, na hora que você mastigar ali, se o seu dente não estiver encaixando perfeitamente, ele é um dos fatores que leva à perda óssea. Não exatamente somente isso, vai ter que ter ele mais outros fatores. Um fator somente para ter perda óssea, normalmente é a bactéria. Para ter outros tipos de perda óssea, tem que ter dois fatores. Por exemplo, você tem a gengiva fina, perfil de gengival fininho e um trauma oclusal. O osso vai se embora, porque a gengiva vai se perdendo e vai perdendo o osso que está debaixo da gengiva. A gengiva não é nada mais do que uma proteção, uma capa de proteção para o osso ali. É lógico, tem mais coisas que funcionam. Ela irriga o osso, ela recebe irrigação, tem várias outras coisas. Mas sem a gengiva não tem osso. O osso vai perdendo à medida que vai fazendo a perda óssea. A perda óssea vai perdendo à medida que vai perdendo a gengiva. Vamos lá. Como que você consegue identificar que você está tendo uma perda óssea? Alguns fatores vão mostrar para você que você está tendo perda óssea. O primeiro dele, o mais comum, é sangramento. Segundo fator, é quando você sente um choquinho que está tomando água fria ou quente e está sentindo um choquinho lá próximo da gengiva. Aquilo significa que sua gengiva está se afastando. E a gengiva não afasta se o osso não estiver sumindo ali. Então, à medida que a gengiva inflama, depois o osso afasta, aí a gengiva afasta. Quando ela afasta, ela descobre um pedacinho da raiz do dente. Descobriu um pedacinho da raiz do dente, você vai ter dor congelado, principalmente com doce. Então, se tem essa dorzinha ali, procura o dentista que com certeza tem algum problema ali. Outra coisa. Em relação ao... tem mais um fator. Tem outro fator que é muito grave para a perda óssea ali, é o fator hormonal, principalmente. Pacientes, depois de uma certa idade, também o fator hormonal tem a perda. E tabagismo. Tabagismo é uma coisa que faz com que tenha uma perda óssea muito grande. Porque o tabagismo ali, muitas vezes o paciente perde o dente sem ter uma cárie. Porque onde tem esse tabaco ali, onde que gruda a nicotina, o cigarro é tão ruim que nem bactéria entra naquele lugar. Nem cárie dá no lugar que está o tabaco ali. Porém, a perda óssea que vai ter em volta dos dentes ali é muito grande pelo tabaco. Por causa da nicotina, mais de 4.000 toxinas que tem através de um cigarro. E além disso ainda tem o problema do aquecimento também e a falta de vascularização.
Se vocês perceberem, pessoa que fuma muito tempo, além da corda vocal dela vai se endurecendo ali, o pulmão endurecendo e tudo mais, as unhas delas vão ficando primeiro amarelada, no futuro vai ficando roxeada, depois vai ficando esverdeada. O que é isso? Falta de irrigação. O coração tem que mandar o sangue até a pontinha do dedo, até a pontinha do dedo do pé e até a gengiva. Caiu o negócio aqui. Do nada, caiu. Deve ter acabado a bateria, né? Tem um negocinho de colocar aqui pra bateria, não, né? Qual que é isso daí? Hein? Daquele mais gordo. Deve ser esse aí. 6. Então, a pessoa que fuma, normalmente você observa os dedos dela, pele próximo do olho, orelha, e a gengiva também é um lugar que é terminal, igual a ponta do dedo, igual a orelha, igual a ponta dos pés. A gengiva também é um lugar onde que termina e volta o sangue para o coração. E ela vai perdendo essa capacidade de mandar o sangue até o final, ou seja, perde a capacidade periférica do sangue. Isso aí faz com que tenha perda de unha, vários outros problemas, e perda periodontal também, não só por causa do aquecimento, não só por causa das toxinas, mas também por falta de irrigação naquela região. O osso vai ficando perdendo, o osso ele vai se perdendo. A gente, quando faz implante num paciente que fuma muito, ou que fumou por muito tempo, a gente percebe direitinho, o osso é seco, um osso que não tem a vida ali com tanta vida quanto um paciente que nunca fumou, por exemplo. Então, o cigarro é muito prejudicial. Outra coisa que acontece muito, o paciente, olha só, cheio de tártaros e placas ali. Esse tártaro e placa também é causado pela falta de higiene. Essa falta de higiene ali, ela causa a placa. Mas as mulheres, principalmente, elas dão mais tártaro que o homem. Por que isso? Ela acaba tendo uma perda de cálcio maior pela saliva, e essa saliva, quando ela bate no dente aqui nessa região que tem duas glândulas debaixo da língua, tem duas glândulas muito grandes, bate aqui com muita quantidade de cálcio, ela é cáustico, o cáustico vai fazer com que grude esse cálcio ali e junta a bactéria, outra camada de cálcio, bactéria, e vai formando a placa ali. Tem outros produtos também, mas a base dela é basicamente isso. E essa placa, por ela ser cáustica ali, ela não é ácida, ela é cáustica. Nessa região, ela vai destruindo o osso que está ali embaixo. Muitas vezes você vê uma perda óssea generalizada igual aquela ali, por causa de placa. Outras vezes você vê uma perda óssea generalizada igual essa perda óssea que está aqui, por outros fatores. Quais são os fatores? Um dos fatores, problemas, o paciente que tem combinado com outras comorbidades, por exemplo. Se o paciente tem alguma comorbidade, por exemplo, diabetes, pressão alta, a pressão alta não é o que vai levar à perda, mas muitas vezes os medicamentos que causam para manter a pressão estável ali, ele faz o que? O paciente perde saliva. Nessa perda de saliva que ele tem ali, ele não tem uma remineralização. Porque a saliva serve também para remineralizar o dente ali. E aí ele começa a ter um problema periodontal ali e vai perdendo dente também por causa de outros problemas, outras comorbidades que ele tem. Principalmente um deles, que é o principal, que a gente vai ver mais perda óssea assim, e às vezes é uma coisa muito agressiva, é a diabetes. A diabetes, às vezes, o paciente está controladinho e tudo, de repente um problema emocional que ele tem, descontrola a diabetes e tudo mais, começa a gengivite ou periodontite e perda óssea rápida, acelerada. Uma dúvida, doutor. Acho que pode ser de outras pessoas. Essa perda óssea, ela não ocorre só dentro da gengiva, ela ocorre no dente mesmo, né? Igual esse dente aqui. Esse ali pra cima dali, isso aqui é a raiz do dente. O dente está aqui, está inteirinho, isso aqui é a raiz dele. A gengiva foi afastada A perda óssea ocorre onde fica. A perda óssea vai acontecer lá de baixo, ó, debaixo da gengiva mesmo. Olha só o osso como que está aqui, o osso vai se perdendo, vai descendo, descendo, descendo. E às vezes o caso igual aquele ali que o paciente não tem, olha, você vê que ele não tem cáries. O dente está indo. Então o dente dela era aqui, a gengiva era aí. foi aparecendo. Foi aparecendo. Um pouco pode acontecer também a perda óssea, é porque falta de dentes posteriores. Olha lá, faltou algum dente. A partir do momento, a gente falou sobre isso, uma perda dental pode causar a perda de todos os dentes no futuro. Então,
uma perda dental, 2 perdas dentais, ele está sem estabilidade posterior. Se ele está sem estabilidade posterior, desculpa, se ele está sem estabilidade de mastigação posterior, ele começa a traumatizar os dentes anteriores. Nesse traumatizar aqui, a gente chama de abrir em leque. Está vendo ali? Vai abrindo como se fosse um leque. Nesse abrir em leque ali, vai ter uma perda óssea, perda dental, vai ter uma perda óssea. Tanto o dente vai saindo do osso, quanto o osso vai subindo. Frente, né? E vai abrindo todinho, tudo dental lá para frente. Muito aberto mesmo. Como é que fica? Vou fazer. Então, gente, alguns cuidados que a gente tem. A Dani fez um roteiro para mim aqui hoje, tá vendo? E eu já furei o roteiro todo. Já furei o roteiro todinho já. Então, a gente... outra coisa, participa aí, deixa sua pergunta aí, alguma coisa que você quiser perguntar aí, pergunta aí pra gente, dá um likezinho pra gente aí, isso é bem bacana, e convida seus amigos aí para assistir. Então, muitas das vezes o paciente chega pra gente com pequenas recessões na região cervical ali. Essas pequenas recessões muitas vezes não vão progredir. Por quê? Às vezes foi uma instabilidade que ele teve durante um certo período, uma instabilidade oclusal, um período que ele passou faltando um dente, depois colocou um implante e parou aquilo ali, porque ele tinha uma escovação errada, junto com o trauma, junto com outros fatores, por exemplo, a gengiva fina. Só que chegou num estágio, às vezes, que ele para, ele estabiliza. Só que ele estabiliza e fica a raiz do dente exposta. Quando acontece isso, vai haver o quê? Uma escovação naquela região ali, que vai ter uma perda óssea, vai começar a formar como se fosse uma bacia, um prato ali, e depois vão começar a formar valas em cima dessa região. Então, é importante que você procure o dentista, para o dentista resolver esse caso aqui, seja fazendo um enxerto, enquanto você ainda tem papilas. Olha só, você tem papilas, fica fácil de arrumar, fazer enxerto. Perdeu papilas, já era, não consegue fazer um enxerto mais naquela região. Então, se você tem algum trauma nessa região, está aparecendo um pedaço de raiz ali já, você passa a unha assim, está agarrando lá em cima, mas não é cárie, aquilo ali não é cárie, a gente chama de lesão não cariosa, lesão cervical não cariosa. Essa lesão aqui tem como fazer uma reinserção da gengiva novamente, para que a gengiva cubra totalmente essa parte de novo, principalmente enquanto você tem papilas. Isso aí é um serviço que a gente faz com muita segurança e com muito boa previsibilidade. Quando tem esse caso aqui, é o mesmo caso desse aqui, olha só, afastou de tal maneira que apareceu a gengiva. Nesse caso aqui, ainda tem papila, ali já está perdendo papila, já é um pouquinho mais difícil do que aquele outro, mas a gente ainda consegue recompor essa gengiva. Você vai recompor o osso de novo lá embaixo? Não, mas em compensação você para de perder osso. Se você deixar desse jeito aqui, você vai continuar perdendo e vai perdendo osso. Então, esse caso, por exemplo, que eu e o Lucas fizemos, a paciente estava com o início de uma perda. Olha só, tinha uma perda aqui, mas vocês observam que aqui é diferente, aqui é diferente, aqui é diferente, e aqui não tem essa gengivinha aqui, olha só, a gengivinha esbranquiçada, uma linha, chega aqui, apareceu. Aqui continua a linha. Significa, olha só, tem um monte, não sei se dá para vocês verem aí, tem um monte de veinha aqui já. O que acontece? Onde que tem essa gengiva, que é um formatozinho de casca de laranja ali, significa que a gengiva está grudada no osso. Isso é muito bom, isso mantém o osso irrigado e mantém o osso saudável. Nesse caso aqui, eram 3 fatores combinados. Um foi a ortodontia. Na hora de fazer a ortodontia, o dentista, sem querer ou por algum outro motivo, falta de osso mesmo, falta de planejamento, jogou essa raiz um pouquinho para fora. Ele jogar a raiz para fora, a gengiva afastou. Primeiro fator. Segundo, isso aqui a gente tinha acabado de fazer uma boa limpeza nisso. Isso aqui estava cheio de tártaro. E por que estava com tártaro? É aquela coisa. Por que está com tártaro? Porque ele escovou. Por que não escovou? Porque dói. E aí se dói, e dói por quê? Porque está com tártaro. Então é um ciclo vicioso. Está com tártaro, dói, sangra. O paciente não escova porque é o lugar que dói, e aí dá o tártaro, faz doer mais. Tem Então, muito paciente que fala que não passa o fio dental porque sangra, né? Sangra. E sangra justamente porque não passa o fio dental. Então, se você fez uma boa limpeza no dentista ali, fez uma sepsia bacana, você passa o fio dental e ainda continua sangrando, tem algum problema ali. Você passou uma semana sem passar fio dental, você vai passar o fio dental, você vai sangrar.
Vai sangrar com certeza, alguns pontos vão sangrar, mesmo você tendo os dentes sadios. Por quê? Ali debaixo daquele lugar onde que você não passou o fio dental, vai estar com uma camadinha fina de bactéria. Essa bactéria já está começando a destruir esses vasinhos que tem ali dentro. Aqueles vasinhos vão estar meio que estourando já. Quando você passa o fio dental, estoura aquele vasinho. Mas em compensação você tirou a bactéria. Tirou a bactéria, o vasinho vai se restaurar. Na boca tudo se restaura muito rápido. Então vai ter uma recomposição ali. Agora, nesse caso aqui, o terceiro fator que eu falei, um que era o problema que jogou o dentinho um pouquinho para fora na ortodontia, o segundo que era o tártaro, que estava ali, que acabava fazendo uma perda óssea, o terceiro, o freio. Olha só, ele tinha 2 freios aqui muito avantajados nessa região, e aí ajudava a puxar isso aqui. Toda vez que ele abria a boca ou fazia algum movimento, o freio aqui puxava um pouquinho, aí acabava afastando um pouco mais. Então é uma combinação de fatores. Além disso, olha só, ele depois da ortodontia ainda continua tocando isso aqui. Não parece, você olha esse dente todo sadio, essa gengiva toda sadia ali em cima, né? Tá bonito, não tá? Esse dente aqui nós já tiramos ele, fizemos um implante nele. Esses outros 3 aqui também estão para sair por causa de perda. Aí não foi só a perda óssea, foi a perda da raiz dental, por causa de ortodontia que não foi bem conduzida. Não estou culpando nem o dentista não, porque eu não sei como foi conduzida, tá gente? Isso aí eu não estou falando mal do dentista, não estou polemizando não. Por quê? Muitas vezes também o paciente não volta no dentista. Faz um tratamento, fala assim, daqui a 15 dias você volta, o paciente volta daqui a 90. Aí promete que vai voltar de novo, o dentista vai, aciona aquilo ali para mexer, o paciente volta daí a 180 dias. E esse fio, durante esse período todo, muitas vezes o paciente morre de coisas duras, que faz um torque no fio, que o dente, eu já vi dente saindo, a raiz do dente saindo para fora assim. Tem um caso que a gente vai operar aqui semana que vem, que a raiz do dente está quase saindo ali para fora. É culpa do dentista? Não sei. Mas muitas vezes o paciente não volta no período que o dentista marca com ele para fazer a ortodontia. Então marca que agora volta daqui a 90 dias. Se no 15º dia ele mordeu alguma coisa, entortou aquele arame de uma maneira que está fazendo um torque, que esse dente vai fazer o movimento que o arame, você colocar ele ali, o ortodontista sabe o movimento direitinho para puxar, colocar na posição, chegar para fora, todos ali. Se você movimentou errado, você pode fazer com que o dente saia. Se vocês procurarem na internet aí, vocês vão achar, procurem sobre aparelho falso e perda dental. Vocês vão ver cada coisa. O paciente coloca aquilo lá, paciente não é paciente, né, coitado? Porque é uma pessoa que quis mostrar que estava com o aparelho, e você, principalmente há uns 3 anos atrás, estava na moda isso. Todo mundo colocava aparelho, você via e passava em comunidades principalmente, aí você via essas comunidades, coloca aparelho. A pessoa comprava os brackets da China e colocava o aparelho no outro livro. E simplesmente, só por moda. Só que às vezes colocava um fio tão grosso ali e numa posição que não era adequada, as raízes eram puxadas para fora. Se você procurar na internet, você vai ver um monte de dente pendurado. Eu tenho um caso aqui que está aqui fora, aqui, que o paciente chegou aqui assim. Aqui chegou aqui assim, com todos praticamente todos os dentes perdidos. Eu até mexi no modelo dele lá dentro agora, que eu estava procurando aquelas pontinhas. Então, ele estava com um aparelho falso e simplesmente perdeu. As raízes dele estavam toda presas só pelo dente. E você vê que não era assim antes, pela condição dos dentes que não sofreram do torque. Ou seja, perdeu o osso, perdeu todos os dentes praticamente por causa de um aparelho falso. Então é complicado. Então, como que você deve agir? Se eu estou com sangramento ou estou com um afastamento gengival perceptível, eu estou com pequenas manchas lá na cervical, passei a unha aqui, tá agarrando minha unha aqui em cima na região cervical do dente. Cervical é próximo da gengiva ali. Primeira coisa, procure o dentista imediatamente. Por quê? O dentista vai dar a melhor solução para o seu caso. E espero que esteja bom ainda o suficiente para dar uma solução simples, igual somente fazer uma recomposição de gengiva aqui, que é uma situação simples. Em alguns casos, quando o paciente já chegou em caso parecido com esse aqui, a maioria das vezes é extrair todos os dentes e colocar uma prótese. Essa prótese pode ser uma prótese móvel, total, tipo dentadura, ou prótese com implantes. Então essa prótese vão ser colocados implantes.
E muitas vezes o paciente fala, não, vou esperar mais um pouquinho que ainda estou com dor do meu dente, porque ele não olha a boca interna. Então pega o espelho hoje, aproveita, vai lá no espelho lá e olha a sua boca por dentro. Pega um espelhinho menorzinho, você deve ter um aí na sua casa, e olha a boca por dentro, pega uma claridade e olha o que tem ali por dentro. Muitas vezes o paciente está olhando só a parte que aparece no sorriso, não está vendo que lá atrás as raízes estão aparecendo. Não olha por trás ali, muitas vezes pela parte que a gente vê ali, que chama vestibular, por isso é vestibular, tá legal. Por trás, que é o lugar do palato ou céu da boca ali, está tudo afastado. Então, observe hoje. Se você tem falhas de dentes, provavelmente você tem perda óssea. Mesmo que a falha de dente foi por morder um caroço de azeitona, ali, se você quebrou o dente há tempos atrás, provavelmente você já tem alguma perda óssea. Por quê? Quando você perde um dente, os outros vão movimentando. Nele movimentar, acontece a perda óssea. Então, hein? Não é fácil, não. A gente vê cada coisa, eu monto muito essas lives aqui tentando explicar para os pacientes o que acontece no dia a dia, porque muitas vezes ele não percebe. E é triste quando você chega o paciente para a gente aqui, que a gente conversa com o paciente está numa situação disso aqui para pior, mas ele não tem a consciência que aquilo está acontecendo. É o caso daquele paciente grandão que veio, ele tinha consciência que ele estava tendo uma perda óssea, mas não tinha consciência do que era essa perda óssea. Ele chegou aqui para a gente com uma perda óssea tão acelerada, mais que essa aqui, que ao tirar os dentes já não tinha nem osso mais para fazer os implantes. Então nós vamos ter que fazer implante, vamos ter que fazer enxerto para ele e tudo mais. O dente estava praticamente solto, né? E não tinha tanta mobilidade. Alguns tinha 3 de um lado e 2 do outro que tinha mobilidade. O restante, se você olhava, não tinha tanta mobilidade. Mobilidade, você diz? O dente balançar, Não parecia assim que tinha. Ele estava com a perda óssea, mas não parecia que tinha tanta mobilidade. Na hora que a gente anestesiou, primeira coisa, na hora que eu levei a câmera intraoral na boca dele, ele mesmo já deu o diagnóstico, porque ele chegou aqui para mim, que tinha ido num outro dentista, o dentista falou que ele estava tendo perda óssea. Na hora que eu olhei assim, eu já falei, putz, muita perda óssea, né? Vamos ver o que dá nisso. E aí eu queria arrumar e queria corrigir a perda óssea. Quando eu levei a câmera intraoral na boca dele ali, ele mesmo já me deu o diagnóstico. Ele falou, não tem jeito. Porque ele via que todas as raízes já estavam expostas. Tinha a raiz do palato, assim, que a raiz estava lá saindo mesmo ali. Então, é uma coisa muito triste pra gente, sabe? Você vê que eu fico até engolir seco aqui. É uma coisa muito triste pra gente falar com um paciente assim, você vai ter que perder todos os seus dentes. Isso pra gente é uma coisa que é desgastante. Hoje vem um paciente aqui, que ele tem um implante antigo e está com uma perda óssea muito grande entre os dois ali. Eu falei com ele, olha, vamos tentar? Eu tenho um periodontista que é muito bom, vou te mandar para ele lá, o Jean vai ver se consegue salvar esses dentes seus aí. Apesar de eu ser implantodontista, eu detesto extrair dente. Eu acho que quanto mais o paciente conseguir se manter com um dente natural, vai ser melhor. O que Deus fez vai ser sempre melhor do que o que eu estou colocando para ele. Então, enviei esse paciente lá para o Jean já ver se consegue ainda periodontalmente, que ele é periodontista, para ele ver se ele consegue fazer uma boa manobra ali para manter esse dente por um certo tempo ainda. E se cada vez que demora mais manter esse dente com saúde, não é manter dente doente não, é manter dente com saúde, ele está prorrogando para o implante. E cada ano, por exemplo, teve o congresso agora lá de São Paulo, eu fui lá, fui visitar uma fábrica de implante, cada ano saem implantes diferentes, mais modernos, e novidades, por exemplo, as membranas ósseas que a gente tem novas agora são muito melhores do que 2 anos atrás. O tipo de osso que a gente coloca hoje, que na verdade não é osso, é um biomaterial que a gente coloca ali para fazer o ganho ósseo, é muito melhor do que os de 2 anos atrás. Então, se eu puder com esse paciente manter ele com saúde, com esse dente dele no local por mais 2 anos, 3 anos, quem sabe daqui a 3 anos não tem jeito de crescer um osso em volta daquilo ali. Então eu sempre penso no paciente, antes de pensar em qualquer ganho financeiro. Muitas das vezes, olha só, você vai ter essa perda óssea, o paciente nunca olhou para aquilo ali, nunca percebeu. O paciente chega aqui para a gente uma perda óssea daquele tamanho sem nunca ter percebido que estava tendo aquela perda óssea. Por quê? Ele escovava o dente, correria da vida. Muitas vezes os pacientes mulheres casaram nova, a vida corrida de trabalhar fora, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de marido. Eu sei que é isso que eu tento ajudar, mas eu sou ruim de ajudar.
E por aí vai. Então as coisas vão passando, na hora que chega o paciente, às vezes na minha idade, com 50 anos, 54 anos, igual eu tenho, e já perdeu todos os dentes. Por quê? Porque não se cuidou nesse período e cuidou da filha, da família, do marido, do cachorro, do periquito, da casa, de todo mundo, e não cuidou dela. Então, é o que mais a gente vê aqui na clínica, chegando mulheres, principalmente nessa fase de idade de 50 anos aproximadamente, entre 50 e 60 anos, com perdas generalizadas que a gente precisa tirar tudo para colocar um trabalho fixo. Então, vamos olhar hoje aí, olha no espelhinho aí hoje, coloca no espelhinho, procura o dentista, qualquer coisa, está com sangramento, está dando mau cheiro no fio dental, procurar o dentista, procure o seu dentista e veja, porque provavelmente você está tendo perda óssea. Todos os dias a gente perde um pouquinho de osso, mas essa perda óssea é lenta, que dá para a gente manter o dente até o final da vida. Agora, se essa perda óssea for acelerada, vai passar por um processo que não precisaria de passar. Alguma coisa? Doutora, a Valéria está perguntando aqui. Ela fala que ela tem uma parte branca do dente aparecendo há alguns anos e ela quer saber quanto tempo que demora para chegar nesse estado da foto, se eu devo se preocupar. Deve se preocupar, porque quanto antes parar esse processo, se isso for um processo realmente de perda óssea, quanto antes a gente parar esse processo, melhor. Então tem que verificar vários fatores. Se você não fuma, você não tem nenhum problema genético, não tem nenhum problema de saúde, a gente tem que verificar os outros, quais são eles principalmente. Caso de estar com trauma oclusal, a higienização que eu falo é a má ou a excesso de higiene, entendeu? Então tem que ver o que está acontecendo ali. E muitas das vezes fazer um recobrimento daquela região. O recobrimento quando está no início, quando está nessa fase aqui é muito fácil, nessa fase aqui já começa a complicar um pouquinho, que já está aparecendo a gente chama de black space, o buraco negro ali já começa a complicar um pouco. Nessa fase aqui, que o black space está muito pequeno, é muito fácil da gente recuperar. Então, quanto antes procurar o dentista, melhor e mais rápido para fazer isso aí. Não deixa agravar não, porque você perder um dente pode levar à perda de todos os outros dentes no futuro, principalmente se você já tem perda periodontal, perda óssea periodontal. Vem aqui, Valéria, fazer sua avaliação. Deixa eu ver minha colinha aqui, que hoje... Tá bom, aqui. Eu fiz a colinha. Gente, então, qualquer coisa que precisar da gente, estão as ordens aqui, deixe suas perguntas, não precisa ser só sobre perda óssea, qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem fazer, isso é bom, me ajuda a estudar, eu adoro estudar, então quando a gente está fazendo alguma coisa nesse sentido de orientar alguém, a gente tem que estar sempre preocupado em estudar, então para me ajudar até a estudar e poder te responder. O Google muitas vezes responde muitas questões, sabe? Mas muitas vezes responde muitas coisas erradas. Então, cuidado com pesquisa em Google. Quer ver uma coisa que a gente está vendo aí, ter perda óssea enorme aí? Pastas de carvão ativado. O paciente usa. E você tem noção, eu vou entregar ela aqui agora. A minha secretária outro dia, eu falo isso sempre aqui com meus pacientes, minha secretária outro dia está ali atrás com um potinho de pasta lá que ela comprou na internet para passar para clarear dente. Clareia, algumas vão clarear, mas sabe o que vai acontecer o clareamento? Vai acontecer que ela vai estar desgastando o seu esmalte do dente. Chegou um paciente para a gente aqui tem uns 4 meses, deu dó de ver, os dentes lindos, e ela me mostrou a foto dela do ano passado não, de antes da pandemia. Ela falou assim, na pandemia, olha o que aconteceu com o meu dente. Eu comecei a conversar com ela o que é pasta de carvão ativado. E essa pasta, ela vai desgastar o esmalte ali, porque muitas vezes nela tem ácido e produto abrasivo. E muitas das vezes esse conjunto ali de ácido e produto abrasivo, para pacientes que têm a gengiva, o perfil gengival fino, ele vai fazer uma abrasão tão grande ali que vai jogar essa gengiva para cima, vai perder a gengiva e vai perder o esmalte, vai perder o osso periodontal muitas vezes. Então, cuidado com coisas de internet. A gente vê cada coisa aqui que aparece que parece que é brincadeira, sabe? A gente acha assim, não é possível que a pessoa acreditou nisso. Porque tem muita gente que eu acho que quer fazer o bem na internet, mas tem muita gente também que quer bagunçar com a vida dos outros. Então, não acredite em tudo na internet, sempre procure o seu médico, o seu dentista, pessoa especialista naquela área, ortopedista ou fisioterapeuta, cada área que você for fazer, procure uma pessoa que seja mais bem qualificada para aquilo, para te dar a resposta correta. Beleza? Falamos tudo que tinha que falar? Vamos. Então,
Qualquer dúvida, deixa as dúvidas A aí. live vai ficar salva aqui. Dá um amanhã. likezinho. Qualquer dúvida também, só deixar nos comentários, que o doutor vai estar respondendo. Tá bom? Obrigada pela participação. Fique com Deus, até amanhã. Bye, bye. Nossa, doutor, depois. Eu tô até preocupada agora. Porque.